Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje trago aqui para vocês a nossa tradicional análise do salary cap dos Broncos para o ano de 2023. Todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Mile High Brasil sabe que todos os anos a gente faz essa análise, né? E esse ano não vai ser diferente. A gente vai fazer aí aquelas, aquelas contas, né, para saber quantos milhões de dólares, né, os Broncos têm aí para assinar aí novos jogadores, né, os agentes livres na free agents que se aproxima aí na próxima semana, tá bom? Mas antes da gente começar aqui com as nossas contas, né, lembre-se, inscreva-se aí no canal, deixa aquele like, deixa o seu comentário aí e se puder aí compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque ajuda bastante o nosso trabalho aqui no Mile High Brasil. É isso aí, galera. Então vamos lá, né? Da mesma forma que o ano passado, né? O ano passado começou do mesmo jeito, com um head coach novo, e a gente sem saber, né? Como esse head coach quer aí repaginar ou reformular esse elenco, ou apenas reforçar, né? Não fazer uma grande reformulação, a gente precisa saber qual que é a capacidade financeira dos Broncos em fazer isso, né? Então, assim, isso é o que a gente entende, né? Por quanto espaço no salary cap os Broncos têm. Então a gente vai fazer essa conta aqui a partir de agora, né? Vamos lá. Os números iniciais são os seguintes, né? A NFL, a liga, né, ela determinou que todos os times têm 224,80 milhões de dólares americanos, essa notação M que eu estou usando aí é sempre milhões de dólares americanos, para gastar com o seu, para montar o seu elenco, né? O seu elenco de 53 jogadores, né? Mas que no momento vão contar só 51, já explico para vocês. Então, esse é o valor base para todos os times da liga: 224,80 milhões de dólares. Só que os Broncos, né, tiveram uma sobra do salary cap do ano passado de 10,61 milhões de dólares. Né? Eles não usaram esse valor, então eles podem adicionar aquele valor inicial. Entretanto, né, alguns jogadores atingiram metas que estavam estipuladas nos seus contratos e esses valores, né, desses bônus que os atletas conseguiram, não estava, né, ainda contando contra o salary cap do ano passado. Então eles passam a contar esse ano sob a forma de um ajuste, ok? Então isso é basicamente incentivos que jogadores atingiram ano passado. Além disso, né, teve alguns cortes aí no meio do caminho ano passado, né, dentre eles o principal, o Melvin Gordon, né, e deixaram aí um dead money que vai contar esse ano de 1,59 milhões de dólares. E por fim, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, os Broncos já têm 63 jogadores assinados. Mas até, né, a formação do elenco final lá em setembro, né, onde os Broncos vão selecionar os 53 jogadores que irão para a temporada regular, conta a regra do top 51 ou top 51, né, onde somente os 51 maiores salários é que contam contra o espaço do salary cap, né? Então, se a gente somar os 51 maiores salários dos Broncos nesse momento, a gente tem aí o valor de 221,58 milhões de dólares. Então, para a gente saber qual que é o valor de partida aí do Denver Broncos esse ano, né? A gente pega aí 224,80 milhões de dólares, mais, né, a sobra do ano passado, 10,61 milhões, menos o ajuste de 2 milhões e meio, menos o valor do dead money de 1,59 milhões, menos os salários que já estão aí, os 51 maiores salários que já estão contando aí do nosso salary cap de 221,58 milhões de dólares. Então essa conta dá 9,74 milhões de dólares. Esse valor aí corresponde ao espaço no salary cap que temos, levando em conta nesse momento a regra do top 51. Então, 9,74 milhões de dólares é o nosso valor de partida. Mas, obviamente, que temos aí duas coisas importantes para fazer aí, ou para pensar, né? Uma que vem depois da free agency, mas precisamos, né, fazer uma provisão para isso, que são os nossos calouros. E também a gente tem alguns free agents do próprio time que talvez os Broncos queiram aí segurar em Denver, né? Então temos que fazer uma provisão para os calouros e assinar alguns dos nossos próprios free agents. Vamos começar aí pelos calouros, tá, gente? Os Broncos, né, não tem lá muitas escolhas de draft esse ano, né? São apenas 5 escolhas de draft.
Eh, e se a gente somar, né, os salários desses 5 jogadores no draft desse ano, temos um valor aí total de 4,74 milhões de dólares. Agora, presta atenção numa coisa muito importante, né, todo ano eu falo isso, né, para quem acompanha o nosso trabalho, eh, e você vai escutar um erro muito comum, né, de jornalistas, de insiders, sejam eles brasileiros ou mesmo norte-americanos, em afirmar que os Broncos precisam de 4,74 milhões de dólares em espaço no salary cap para assinar seus calouros. Essa informação está errada, incorreta, tá bom? Por que isso? Porque se já temos mais de 51 jogadores inscritos, né? Cada jogador, pela regra do top 51, cada novo jogador que assinarmos devolve um salário que estava contando contra o salary cap de volta para o nosso espaço, certo? Não vai contar 52, vai contar 51, então você retira o último salário da conta. E é por isso que a gente não precisa de muito dinheiro para assinar com os calouros, né? A conta que a gente faz é o seguinte: então, o valor total em salários é de 4,74 milhões de dólares, só que 5 salários, né, os 5 menores salários que estão contando nesse momento, vão ser devolvidos para o nosso salary cap. E isso aí, nós temos lá 5 salários de 870 mil dólares que serão devolvidos para o Denver Broncos. Logo, a gente precisa de 4,74 menos 5 vezes 0,87 milhões de dólares. Isso dá apenas 390 mil dólares. Ou seja, os Broncos precisam de somente 390 mil dólares para assinar os seus calouros. Isso é muito normal quando você não tem as escolhas de primeira e segunda rodada, porque essas escolhas é que custam, é que trazem, né, jogadores com maiores salários e que pesam mais no nosso espaço no cap. Ok? Feita aí a conta para os calouros, vamos falar um pouco dos free agents, né? A gente tem basicamente, né, existem mais tipos de free agents, né? Mas os agentes livres, né, que contam para a gente aqui nesse momento, né, são de 3 tipos. O primeiro deles são os agentes livres irrestritos, tá bom? Conhecidos como Unrestricted Free Agents, né? UFA, a sigla em inglês. Esses agentes livres e restritos, né, eles podem negociar salários livremente no mercado, né, a menos que o time coloque aí uma franchise tag neles, o que parece que não será. Olha, aliás, o que não foi o caso, né, porque o prazo se encerrou no dia 7 de março, os Broncos não colocaram a franchise tag em nenhum jogador. Então esses jogadores aí vão ser disputados aí no livre mercado, a menos que a gente assine algum deles, né, antes de começar a free agency, né. Então são eles Calvin Anderson, Billy Turner, Tom Compton, Kareem Jackson, Mike Boone, Dalton Reisner, Eric Tomlinson, Cameron Fleming, Andrew Beck, Eric Sauber, Deshaun Williams, Latavius Murray, Alex Singleton, Draymond Jones, Darius Phillips, Marlon Mack e Dakota Allen. Esses jogadores, né, a gente não tem como prever o salário deles, eles podem negociar os seus salários livremente, então eles não serão considerados na nossa conta aqui inicial, certo? O espaço, né, que a gente calcular aí no final também teria que ser usado para assinar esses jogadores, mas a gente não vai considerar isso aqui no momento, né? Eu gostaria muito de ver o Draymond Jones e o Alex Singleton de volta no time, né? Embora o Draymond Jones parece que vai aí comandar um salário bastante grande que os Broncos não estão a fim de pagar, né. E talvez jogadores como o Latavius Murray e até mesmo o Cameron Fleming, que se não são lá, eh, grandes astros, né, são jogadores que foram úteis em algum momento, né, no ano passado, né. Então não vamos considerar os agentes livres e restritos aqui. Vamos então para os agentes livres restritos. Eh, Esses agentes livres restritos, eles podem receber uma tender do time, certo? Mas mesmo assim eles podem negociar com outras equipes, né? Então, se o time aplica essa tender nesses agentes livres, eh, o time tem o direito de igualar a proposta, né? Uma proposta que o jogador receber no mercado, ou se recusar, né, a igualar essa proposta, e aí o jogador vai para aquele outro time, mas, dependendo do tipo de tender, né, que os Broncos, né, colocarem sobre eles, eles podem receber aí uma compensação em forma de escolha de draft, né.
Seria então se você colocar aí uma tender de primeira rodada, mas aí você se comprometeria a um salário de 6 milhões de dólares com o jogador, ou uma tender de segunda rodada que você aí, se comprometeria com 4,3 milhões de dólares, né, para pagar de salários para o jogador. Mas se você coloca essas tenders, o jogador recebe uma oferta e você decide não igualar, aí nesse caso você receberia aí uma compensação de primeira ou segunda rodada de acordo com a tenda. Existe também, né, a tenda que é o direito de recusa, né, ou não sei por que chama assim, mas na verdade seria o direito de igualar a proposta, em que você coloca uma tenda de rodada original e você teria que se comprometer a apenas 2,62 milhões de dólares, e aí a recompensa, né, que você receberia caso não igualasse uma oferta, seria aquela rodada, né, em que o jogador foi originalmente draftado aí no draft, né. Por exemplo, se o jogador foi draftado na sétima rodada, a compensação seria uma escolha de sétima rodada, ou se o jogador foi um undrafted, né, ou não draftado, a compensação seria zero. O time teria só a oportunidade de igualar a oferta. Os nossos agentes livres restritos, né, os RFAs, né, da sigla em inglês, seria o PJ Locke, o Sam Bassey, o Jacob Bobenmeyer e o Brett Ripien. Eu fiz uma votação lá no grupo de redatores do Mile High Brasil e democraticamente elegemos em não dar a tender para nenhum deles, pois, embora alguns tenham o seu valor, não acreditamos que vale a pena se comprometer nem com 2,62 milhões de dólares de salário para esses jogadores. Tá bom? Vamos passar então para os agentes livres de direitos exclusivos, né, ou Exclusive Rights Free Agents, que daí da sigla em inglês seria ERFA. Esses, no caso, se receberem tender, eles não podem negociar com mais nenhuma equipe, zero chance de negociar, ok? Então eles têm os direitos ligados exclusivamente ao Denver Broncos. E cada um deles custaria um salário de 870 mil dólares, ou 0,87 milhões de dólares. São três, né, jogadores nessa situação: o Corliss Waitman, o Jonas Griffith e o Jonathan Combo. O Corliss Waitman é um caso, né, à parte, né, que talvez não vale muito a pena ficar com ele, porque ele não foi bem no ano passado, mas como é barato, né, e competição nos training camps sempre é bom, elegemos aqui por assinar com esses três jogadores. Por esse valor de 870 mil dólares, esses jogadores valem a pena você manter no elenco aí. Então, ali lá dos 51 maiores salários originais, né, depois de tirar os 5 salários, né, de 870 mil dólares dos calouros, sobra ainda um salário de 870 mil dólares. Então, o primeiro jogador que receber essa tender aí não custaria nada, né? Ele custaria 870 mil, mas devolveria o último salário de 870 mil de volta para o cap, então o impacto real é zero. E os outros dois, né, descontariam aí salários de 750 mil dólares. Então, eles custariam aí duas vezes 0,87 milhões de dólares, mas devolveriam dois salários de 750 mil dólares, de forma que para assinar esses três jogadores, os Broncos precisam de somente 240 mil dólares. Pouco dinheiro, né? Não precisa de muita coisa. Então, se a gente for ver aí o nosso espaço disponível após esses movimentos iniciais e essa provisão, né, para os nossos calouros, a gente teria aí 9,74 milhões de dólares, que era aquele valor inicial, né, que a gente calculou aqui, menos 390 mil dólares dos calouros, menos 240 mil dólares dos agentes livres restritos, né, de direitos exclusivos, perdão, os RFAs, totalizando assim 9,11 milhões de dólares. Então, esse valor, minha gente, 9,11 milhões de dólares, é o valor que os Broncos têm inicialmente para gastar na free agency, ok? Não é um valor tão alto assim, então talvez o time tenha que manobrar, né? Mas só para lembrar, antes a gente falar dessas manobras, né? Quando a temporada lá em setembro começar, temos gastos adicionais que o time terá que se preocupar. Quais são esses gastos, né? Seria o Practice Squad, que custa aí cerca de 3 milhões de dólares, uma provisão para Injury Reserve, que eu costumo calcular aqui em valor de 3 milhões de dólares,
Os jogadores 52 e 53, né, que daí acaba a regra do top 51. Isso custaria aí 1,5 milhão de dólares. E tem uma reserva da Associação de Jogadores da NFL para desenvolvimento de novos talentos, aí, que é da ordem de 800 mil dólares. Né? Todo time tem que pagar essa taxa, assim, por assim dizer, e ela é descontada do salary cap. Então, quando começar a temporada, né, basicamente você teria aí 9,11 milhões de dólares, menos o practice squad, menos a injury reserve, menos os jogadores 52 e 53, menos essa reserva da associação de jogadores. Então, teríamos somente 810 mil dólares disponíveis. Mas lembre-se, isso aí é só em setembro, até lá tem muita coisa para rolar, então o valor de 9,11 milhões de dólares é o que de fato importa para os Broncos nesse momento. A gente não precisa se preocupar com tudo isso que acontece lá em setembro, ok? Mesmo assim, 9 milhões de dólares não é lá grandes coisas, né? Então os Broncos podem querer adicionar, estender, ampliar a sua capacidade financeira para contratar jogadores. Como podemos fazer isso? Com cortes, trocas, redução de salário e ou reestruturações de contrato, né? Eh, eu não vou falar aqui sobre cortes, trocas ou redução, desculpa, eu não vou falar sobre trocas, redução de salário ou reestruturações, né? Isso pode ser feito com todos os jogadores, mas eu vou falar aqui alguns cortes que seriam entre aspas, né, eu coloquei entre aspas aí, que seriam cortes óbvios, aqueles jogadores, né, que aparentemente seriam os primeiros da lista a sofrerem aí o corte, né, caso o time assim opte, né. Seriam ele o Graham Glasgow, né, e ele traria uma economia de 11 milhões de dólares, né, ou seja, ele ampliaria os nossos 9,11 em 11 milhões de dólares. O Ronald Darby, que custa 9,60, que economizaria, perdão, 9,65 milhões de dólares. O running back Chase Edmonds, que economizaria 5,92 milhões de dólares. E o Mike Purcell, que economizaria 3,5 milhões de dólares. Esses jogadores, na minha opinião, seriam os primeiros da lista a se pensar em um possível corte. Né? Eles poderiam ter aí uma redução de salário, renegociar uma reestruturação de contrato, mas como isso os próprios valores resultantes dessa redução, reestruturação são difíceis de prever, né? Eu estou prevendo aqui, mostrando o quanto que eles liberariam em caso de corte, né? Existem outros jogadores que também liberam uma quantidade significativa, né, de espaço no cap, que são o Garrett Bowles, com 5,82 milhões em economia, o Justin Simmons com 7,75 milhões em economia e o Josie Jewell com 4,88 milhões em economia. Mas são jogadores que eu acho que são bastante valiosos para o time e não deveriam ser alvo de cortes. Inclusive, se o time quiser se desfazer deles, né, deveria procurar uma troca e não um corte, porque são jogadores que teriam um mercado de troca aí, mas que mesmo assim eu não estaria procurando isso. Eu gostaria que esses jogadores continuassem nos Broncos em 2023, tá bom? Então isso aqui, galera, esses são só alguns exemplos de jogadores que a gente poderia cortar para liberar espaço no salary cap. E aí o nosso salary cap, como você vê, né, pode subir aí, pode ultrapassar os 30 milhões de dólares, o que já daria aí uma margem de manobra muito mais confortável para Peyton e Peyton, né, George e Sean, eh, reformularem ou reforçarem esse elenco, dependendo do que eles enxergam como necessidade para os Broncos nesse momento. Tá bom, galera? Então, assim, vamos ficar com esses números aqui. 9,11 milhões de dólares é o que temos mais ou menos aí de valor de partida. E com os cortes de alguns jogadores aí, a gente pode ultrapassar os 30 milhões de dólares. Então, os Broncos têm como manobrar sim para contratar jogadores nessa free agency. Tá bom? Galera, agradeço demais por mais um ano acompanhar aqui o Mile High Brasil nessas contas. Eu sei que muitas vezes é complicado, entediante, mas eu agradeço demais e peço novamente para vocês se inscreverem no nosso canal, ative aí o sininho de notificações, né? Para vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente lança aqui no canal, tá bom? E o Mile High Brasil também está em outras redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook. E você pode acompanhar as nossas lives lá na Twitch também.
E, se você puder, né, dê aquela contribuição pra gente, faça parte do nosso programa de apoiadores, entra lá em www.apoia.se/Mile High Brasil ou escaneia esse QR Code que está aí na sua tela, e você dá uma olhada lá nos nossos planos, né, de apoiador, e qualquer um que você puder aí assinar e contribuir com a gente ajuda imensamente a gente a trazer aqui conteúdo sobre o Denver Broncos 100% em português. Galera, é isso aí. Muito obrigado. Fui.